falar mais um pouco sobre esse diagrama aqui, que é um comando de um splitão da Itachi fixo, mas eu quero mais focar nesse relé de tempo aqui, dar uma explicada sobre ele. Nesse caso aqui, ele é um relé de tempo cíclico, pulsante. Tem também com retardo. O que quer dizer isso? Que quando chegar a alimentação aqui na bobina dele, a 1 e a 2, ele vai fazer o quê? Ele é normalmente fechado com 16 aqui. Esse 15 é um ponto comum fechado com 16. O que acontece? Quando chegar a alimentação aqui, como ele é fechado com 16, ele é pulsante, chegou a alimentação, automaticamente ele fecha com 18, começa a contar o tempo, depois volta a abrir, volta a fechar com 16 e fica aqui, permanece aqui no 16. Se ele fosse com retardo, quando chegasse a alimentação aqui na bobina, ele ia contar o tempo, vamos dizer assim, 10 segundos, se você programou 10 segundos, né? Depende do que você programou. Ele ia contar o tempo, fechar com 18 e permanecer fechado ali com 18. Essa é a diferença do pulsante e do ciclo, beleza? Agora, nessa aplicação aqui desse diagrama, foi se aplicado um relé de tempo pulsante. Por quê? Vamos explicar. Aqui é um sinal que vem lá do controlador do termostato. Vamos dizer a fase, né? Tem um disjuntor aqui, vou seccionar ele aqui, no caso fechar ele aqui, né? Aí vem a fase, não vai passar por esse contato que está aberto, né? Que é um contato de comando da contactora, do compressor. A fase vai vir para cá, chegou no A1 do relé de tempo, já está o neutro, já está aqui no A2, a fase chega no 15, que é um comum, já tem aqui esse diferencial de potencial, né? A alimentação aqui da bobina do relé de tempo, vai fechar automaticamente com 18 aqui, contar o tempo e abrir. Mas antes disso, quando fechar aqui, a fase vem, passa pelo pressostato de baixa, pressostato de alta, chegou no A1. Chegou, alimentou a bobina da contactora do compressor, vai bater o que? Os contatos de comando. O que for aberto, fecha, o que for fechado, abre. No caso aqui, fechou. Quando esse contato voltar a abrir para o 16, a fase não vai mais passar por aqui. No caso, a alimentação da contactora sairia, né? Mas não, esse aqui tem um contato de selo. Que quando bater a contactora aqui, esse contato vai fechar, porque quando esse aqui abrir, a fase que está vindo daqui continua passando por aqui e a contactora fica em pleno funcionamento. Quando é que ela vai abrir novamente? Quando o sinal for cortado, quando o disjuntor for seccionado ou quando der baixa ou alta pressão, certo? Eu quero explicar esses carinha aqui, ó, pressostato de alta, pressostato de baixa e alta. No caso do splitão aqui, esse de alta é com rearmo manual. Quer dizer isso aqui. Se der uma alta pressão, vou lá e rearmo manualmente. O de baixa é automático. Se der baixa pressão, vai abrir os contatos, pressão equalizar, fecha contato. Aí volta a funcionar o equipamento. Fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. No caso, fica ciclando o compressor. Para que isso não aconteça, o que é que se instala? Um relé de tempo cíclico, pulsante. Por que pulsante? Porque quando aqui esse contato, vamos dizer, deu uma baixa pressão, ele abriu, certo? Quando ele abriu, ele cortou o sinal da contactora do compressor, automaticamente abriu esse contato aqui. Mas vamos dizer que o sinal lá do controlador, termostato, ainda está mandando. Continua mandando para cá. Só que aqui abriu, não deixou o compressor funcionar. Só que como a pressão, dependendo da pressão do sistema que tiver, se for um vazamento micro, né? Aí a pressão vai começar a equalizar novamente e esse contato vai fechar. Só que não vai deixar o compressor funcionar. Por quê? O sinal está vindo para cá, não está passando mais por aqui e também não está passando por aqui porque abriu. Quando é que vai voltar a funcionar essa contactora aqui? Ou quando eu desligar e ligar novamente o disjuntor, por quê? Esse disjuntor cíclico, ele só vai voltar a fechar para o 18 quando eu desenergizar e energizar ele novamente. Aí ele faz o mesmo esquema. Fecha automaticamente para o 18, conta o tempo e abre. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ou cortar o sinal do controlador, ou seccionar esse disjuntor e voltar ele para fechar, para fazer a alimentação novamente, né? A desalimentar e alimentar a bobina aqui do relé de tempo, para ele poder fechar com 18, vir, fechar aqui e bater a contactora do compressor e ficar o compressor funcionando. Aí você vai ver lá a pressão, né? Com o manifold. Eita, a pressão, bum, desarmou. Ah, já está desarmando por baixa pressão. Aí já dá um diagnóstico. Esse relé de tempo cíclico, ele é justamente para não ficar ciclando o compressor. Porque se não tivesse ele, ia ficar ciclando. Já que o pressostato de alta é como é manual,
Aí, agora se os dois fossem com rearme manual, não precisaria desse relé de cíclico, e sim com retardo. Qual é o relé com retardo? Quando chega a alimentação aqui na bobina dele, se fosse de retardo, ele é fechado com 16, ele não ia fechar automaticamente, ia contar o tempo, vamos dizer 10, 20 segundos lá que você programou, vamos dizer 10 segundos, contou 10 segundos, iria fechar o 15 com 18 e ia permanecer fechado. Quando é que ele ia voltar a abrir novamente? Quando cortasse o sinal aqui, o disjuntor aqui, né? Cortasse a alimentação dele e depois viesse a energizar novamente. Aí que ele ia voltar aqui e depois fechar, né? Porque o relé de retardo, ele é bom para quando você tem várias condensadoras naquele mesmo ambiente, para não partir todas ao mesmo tempo, e sim partindo gradativamente. Aquela condensadora entra com 10 segundos, aquela ali já entra com 20, aquela com 30, para não dar aquele pico de corrente, né? Se for fixo, convencional, para não acabar derrubando a rede, né? Dar uma queda de tensão muito grande aí. Aí é bom com retardo, né? Para não partir todas ao mesmo tempo. E o cíclico é mais para proteção anti-ciclagem, né? Para esse tipo de pressostato com rearme automático, alguma coisa que for automática, né? Deu problema, mas só que ela pode voltar a funcionar. Aí fica como se fosse uma proteção ali, né? Aí no caso desses equipamentos da Hitachi, split esses de 5TR, splitão, a sua grande maioria tem um relé de tempo, mas é cíclico. Mas por conta na maioria das vezes, os pressostatos da Hitachi, o de baixo é automático e na maioria das vezes o de alto é manual. Mas pode ser que os dois sejam automáticos. Aí tendo um relé cíclico aqui fica legal, porque só deixa voltar o condensador funcionar. Se cortar lá pelo controle, você desligou e ligar normalmente, vai voltar a funcionar, né? Porque vai fechar, aqui vai estar fechado, vai funcionar, mas depois vai abrir novamente. Por quê? Ou por alto ou por baixo, depende do defeito que está apresentando lá. Aí você vai ver o diagnóstico, né? Você desligou e ligou novamente, aí você vai observar. Vamos dizer que partiu o compressor e o ventilador lá do condensador está parado. Aí você já sabe que está desarmando por alta pressão, porque está sem ventilação no condensador. Mas se você vê que o ventilador está lá funcionando normalmente e botou o manifold lá e viu que a pressão está quase caindo lá, vamos dizer que esse é 410 está 100 aí, 80, aí 70, 50, 20, pum, desarmou. Eita, já está desarmando por baixo. Então, vazamento ou alguma outra coisa, você vai analisar. Mas eu queria mais focar, só ter explicado isso aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença do relé de tempo cíclico e de retardo e para que cada um serve e no que aplicar, né? Assim, nesse caso ele está aplicado aqui não, sim por conta do pressostato de baixa. Ele está mais aqui mais por causa do pressostato de baixa, para não ter a ciclagem do compressor por baixa pressão. E se tivesse aí de retardo, aqui não está aplicado, né? Só o cíclico. Contato de selo, né? Toda vez que for aplicar um relé de tempo cíclico, tem que fazer o selo. Se não fizer o selo, a contactora vai entrar e depois vai sair automaticamente. Se ele fosse de retardo, não precisaria de selo, porque como ele fecha, quando ele conta o tempo e fecha para o 18, permanece fechado. Então a fase vinha ia ficar passando aqui o tempo todo. E não precisaria desse selo. Esse selo aqui só é para o relé de tempo cíclico, pulsante. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado, galera, da explicação. Aqui é um comandozinho de um condensador fixo. Então, tem aqui o relé de sequência e falta de fase, está cortando o neutro aqui para as bobinas, para a bobina da contactora do compressor. Aqui é um ponto comum, né? E um contator normalmente aberto. Se as fases tiver ok e na sequência certa, e não tiver faltando nenhuma, ele fecha esse contato aqui e libera o neutro também para o comando. Caso falte alguma fase ou eu inverto a fase, ele não libera, ele não fecha esse contato e não libera o neutro para o sistema. Então, também o equipamento não funciona.